Meu irmão, se tem um sujeito que deu um reboliço na eleição lá em São Paulo, foi o Pablo Marçal. As pessoas até estavam interessadas em saber o que estava acontecendo para a eleição da capital, São Paulo. Mas depois que o Marçal entrou, o jogo teve ali uma reviravolta. Todo mundo começou a interessar mais. Um monte de gente que estava aliada ao Bolsonaro começou a apoiar o Marçal e falou: não, Ricardo Nunes, nem com o pedido do Bolsonaro eu não quero. Ricardo Nunes é herança do Dória, eu não quero saber de Ricardo Nunes. Outros já estão criticando o Pablo Marçal, um aproveitador, coach. Pois é, mas que o cara fez um reboliço, isso ninguém pode negar. Agora, um ponto me chama a atenção. Eu ainda estou achando que o Pablo Marçal não chega até o final dessa candidatura, tá? Mas é isso que me faz apoiar mais o Pablo Marçal. Muita gente, eu vi muitos canais do YouTube, inclusive, falando que a campanha dele já está até garantida, né? Que a convenção partidária já está marcada. Mas será que isso garante a eleição do Marçal? Vamos entender? Antes eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar. Tem tempo que eu não peço. Então se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer o canal, que a gente está todo dia aqui, trazendo conteúdo novo para vocês, com relevância, tá? Então se inscreve no canal. E para quem puder também, clica aí no canal Alessandra Gonçalves e dá uma força. A gente precisa de jovens como o Nicolas Ferreira, entre outros, falando de política também. E a Alessandra Gonçalves, uma jovem de 18 anos que está dando uma força aí, está falando. Então quem quiser se inscreve, o link está aí, tá? Acompanha o canal lá, que ela também está sempre dando a opinião dela sobre política. Mas feito isso, vem comigo para a gente falar um pouquinho. Pois é, o PRTB, que é um partido nanico, um partido fraco, marcou a convenção para oficializar a candidatura do Pablo Marçal. Você tem noção de que ninguém nem lembrava que PRTB existia e foi o Marçal que colocou eles como player de novo no processo eleitoral de São Paulo? O partido ainda discute internamente, né, o nome de um vice para a composição da chapa com o empresário Pablo Marçal. E aí, a ideia aqui é que ele sabe, seja candidato. Mas não é o que as projeções estão mostrando. Tem uma matéria, vou até colocar aqui na tela para vocês, essa aqui, ó, tá? Do Jornal da Cidade Online. Rachas, processos e trapaças podem tirar da disputa de São Paulo a candidatura de Pablo Marçal. Foi publicado agora à tarde, às 4h20 da tarde, foi publicada essa matéria. O que está acontecendo? O Ricardo Nunes, que é o apoiado pelo PL e pelo Bolsonaro, teve uma reunião com o líder do PL, que é o Valdemar da Costa Neto. Os dois, nessa reunião, resolveram articular. Para quê? Para derrubar o diretor, né, o chefe, o líder do PRTB. E aí eles chamaram o Paulinho da Força, do Solidariedade, sindicalista que deu muito apoio para o Lula, né? O Ricardo Nunes tem uma aliança muito grande com o Paulinho da Força. Então o Paulinho da Força se alinhou com o Valdemar da Costa Neto para derrubar a gestão do Avalanche. E o Avalanche caindo, ele troca o candidato e tira o Pablo Marçal. Por isso que as prévias, né, o lançamento da candidatura do Marçal ficou marcado só para agosto, né? Nem está marcado ainda para esse mês. Até lá tem muito tempo de repercutir isso. Outra opção é que vão entrar no TSE pedindo anulação da chapa do Leonardo Avalanche. Se ele cair, né, Marçal está fora. E também vão questionar a legitimidade do Marçal para concorrer, abuso de poder econômico, que o Marçal tem suas redes sociais gigantescas, um patrimônio muito alto. Então vão argumentar também contra o Marçal o abuso de poder econômico. O que me chama a atenção nisso? Por que incomoda tanto? Está incomodando a turma que está com o bolsonarismo, porque não é o bolsonarismo. Falar que o Ricardo Nunes é do bolsonarismo é para acabar, né? Então eu acho que o Bolsonaro está engolindo o Ricardo Nunes obrigatório, tá? Tá tendo que descer o Ricardo Nunes. Gosta mesmo, não gosta. Preferia estar apoiando o Marçal, não tenho dúvidas disso, mas precisa, né, pedir bênção para o partido. Então já tem essa articulação que não conta com o Bolsonaro para dar rasteira aí no Pablo Marçal.
Eu, vendo o que eu já vi durante a campanha ali, onde o Marçal ganhou a eleição para deputado e nem pegou, eu acho que vão dar uma rasteirinha. O Marçal que tem que entender uma coisa: dinheiro e rede social dá poder, mas a verdadeira política, o verdadeiro poder vem da política. É só ele ler o caso do Barão de Mauá que ele vai entender. Então, ele vai ver o que acontece na política de verdade. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto agora que eu já enrolei demais só falando do Marçal. Pode entender o seguinte: o que você acha de um governo que não tem nem competência para escolher os uniformes da delegação brasileira para as Olimpíadas? Matéria do Globo, tá? Para ninguém falar que é mentira, eu trouxe uma do Globo. Vocês não têm ideia do quanto foi broxante desabafa atleta após receber uniformes para as Olimpíadas. José Fernando Ferreira, o Bartoletti, disputa o decathlon e recebeu uma regata, um macaquinho e um short para a disputa de 4 etapas. A Puma é a marca patrocinadora da Confederação Brasileira de Atletismo desde 2022. Você tem noção que o povo está tomando ranço da esquerda? Né? Até gente que é da esquerda está tomando ranço da esquerda. Dessa esquerda, dessa agenda identitária woke, dessa agenda maluca. Eu já falei para vocês que os uniformes dessa turma aí que vai concorrer e que façam bonito lá foram, sabe, ridículos, decepcionantes. Foram baseados na figura da Janja. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas que os uniformes são a cara da Janja. Aí você já imagina como é que ficaram os uniformes. Então, assim, cara, até os atletas da delegação se sentiram desrespeitados. Então você tem um governo tão ideológico, mas tão identitário, que até os uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas causa desconforto. E aí, partindo para outra notícia, as mentiras começam a cair sobre terra. Você deve ter acompanhado, né, o caso dos indígenas, onde só se falava nisso no início do governo Lula. Que o Bolsonaro matava índio, que o Bolsonaro era um monstro, canalha, um chefão do crime, comedor de criancinhas indígenas e Yanomamis, e que o Bolsonaro causou um genocídio Yanomami. Bolsonaro genocida era a hashtag dessa laia da extrema esquerda. Lembra disso? Pois é. Chupa que a cana é doce, já dizia o Lula. Sob Lula, assassinatos de indígenas cresceram 15,5% só em 2023. Tem um detalhezinho que eu não contei para vocês, tá? O Lula parou de divulgar os números reais depois de 2023, desde dezembro. Então deve estar bem pior. Os 208 assassinatos em 2023 significam um aumento da ordem de 15% em comparação ao número registrado em 2022. 15% a mais do genocídio. Então, quer dizer que o Lula é 15% mais genocida do que o Bolsonaro? É isso, né? Os estados de Roraima, Mato Grosso e Amazonas encabeçaram o ranking das unidades da federação com maior número de assassinatos. Juntos, esses 3 estados totalizam quase 40% dos homicídios registrados em 26 das 27 unidades federativas. Matéria do Brasil Sem Medo, citando a fonte para vocês. É isso mesmo? Tá? Quando você, ou esquerdista, for publicar, você coloca lá, Bolsonaro genocida, Lula genocida mais 15%. É isso ou não? Não tem nada a ver, só pode falar quando é com o Bolsonaro. Tem que tomar vergonha na cara, né? Vamos falar do Haddad? Eles estão falando que é uma maldade, né? Uma maldade sem tamanho. Falar que o tadinho do Haddad, né? Tadinho. Que ele está fazendo um rombo nas contas públicas. A verdade é que a gente está enrolado mesmo com este governo. Essa é toda a verdade. As contas do governo deverão registrar um rombo de 28 bilhões só em 2024, aponta um levantamento. O governo brasileiro prevê um déficit de 28,8 bilhões nas contas públicas para 2024. Conforme anunciado nesta segunda, o valor representa o limite da meta estabelecida no novo arcabouço fiscal, que visa manter o rombo das contas públicas sob controle. É até uma piada. Hoje o antagonista fez uma matéria, o título, que mencionava o Haddad,
era o golpe tá aí, cai quem quer. Né? Também teve uma matéria da Jovem Pan dizendo que a gente está quebrando, a gente está indo para o buraco mesmo, vai ter que tirar dinheiro de segmentos básicos, saúde, educação, segurança, e a segurança já está um caos, e vai tirar mais dinheiro. Mas dinheiro para os parlamentares, dinheiro para fundão eleitoral, esse não falta. É impressionante como as pessoas ainda insistem em acreditar que esse governo pode dar certo. Não tem como isso dar certo. Tá errado, não existe. Não existe. E escuta o que eu tô falando, que eu vi isso também. Essa matéria foi no Globo, tá? Salvo engano, foi o Globo. O Globo falou o seguinte: olha, o governo não tem projeto de governo. E a oposição também não tem projeto. O Brasil está à deriva. E realmente não tem projeto. A oposição só está criticando o Lula porque está se defendendo, né, dos ataques e do autoritarismo que está vindo. Né, e assustado o tempo todo com os absurdos, né, que vem acontecendo por parte do judiciário. Vamos mudar de assunto. Matéria do Conexão Política com vocês. Mesmo com desistência de Biden, Trump segue como favorito, apontam projeções. Ou seja, tem gente apostando que a Kamala Harris vai detonar o Biden. Ledo engano. O republicano Donald Trump ainda é o grande favorito para vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos. Os mercados continuam a apontar que ele tem uma alta probabilidade de derrotar a democrata Kamala Harris. Cara, o povo americano está com raiva do Partido Democrata. É o que está acontecendo com o Brasil do PT. O povo está tomando ranço do PT aqui no Brasil. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Então, os democratas estão com reputação mais baixa do que bumbum de sapo. Não tem nem o que falar. E olha só, agora estão pressionando tanto que a responsabilidade sobre a tentativa de assassinato do Donald Trump é toda do serviço secreto, devido às falhas ridículas que aconteceram. A chefe do serviço secreto enrola sobre atentado e é enquadrada. Você tá cheia de merda. É o que um parlamentar falou para ela. Ao Congresso, Kimberly Chateau, acho que é assim que diz, admitiu que a agência falhou diante da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Falhou e falhou amargamente. Falhou de uma forma assim que, sabe, nem a organização Tabajara seria tão ridícula quanto foi o Serviço Secreto norte-americano na defesa do Donald Trump. Chefe do Serviço Secreto enrola no atentado, né? A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Chateau, admitiu ao Congresso americano nesta segunda-feira que a agência falhou diante da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, mas não explicou como o atirador Thomas Crook conseguiu escalar um prédio e atirar contra o candidato republicano. Em depoimento, ela afirmou que o atentado a Trump foi a falha operacional mais significativa do Serviço Secreto em décadas. Abre aspas. A missão solene do Serviço Secreto é proteger os líderes da nossa nação. No dia 13 de julho, nós falhamos. Como diretora do Serviço Secreto nos Estados Unidos, assumo total responsabilidade por qualquer falha de segurança da agência. Estamos colaborando integralmente com as investigações em curso. Precisamos entender o que aconteceu. Eu moverei o céu e a terra para garantir que um incidente como o de 13 de julho não se repita. Olha só. Ela deveria renunciar. É o que os congressistas estão pedindo, né? Ela deveria renunciar, o pessoal está falando, mas vou além. Tá? A responsabilidade pela tentativa é de quem? Quem está à frente do poder? Dos democratas. Os democratas. Uma morte do Donald Trump seria, vamos dizer assim, benéfica para quem? Né? Vamos lá, outro ponto que a gente precisa levantar aqui. Vamos lá. Donald Trump está com uma vitória quase certa contra Kamala Harris. É lógico que muita coisa pode acontecer, mas os apoiadores do Trump, mais do que nunca, temem pela vida do Donald Trump. Acreditam que o Donald Trump, ele, sabe, não chega até o final. Vão agora, sabe, incessantemente querer dar cabo à vida do Donald Trump. Agora vão ter que terminar o serviço que foi iniciado.
Outro ponto, matéria do Globo. Sabe quem que foi um grande traidor dessa história aqui, que fica passando a mão nas costas de amiguinho e que puxou o tapete do velhinho? Pois é, o Barack Obama, o rei da esquerda, né? Influente no partido, o Obama foi quem atuou nos bastidores para que o Biden tivesse que desistir. Ele foi obrigado, foi contra a vontade do Biden totalmente. Segundo fontes próximas ao ex-presidente, Obama acreditava que as chances de vitória de Biden diminuíram nas últimas semanas, mas ainda que o democrata tenha ficado profundamente envolvido em conversas sobre o futuro da campanha de seu antigo vice, atendendo às chamadas de muitos membros do partido, ele manteve um perfil discreto, ou seja, ele atuou na surdina. Eu vi um comentário, não lembro quem fez esse comentário, que dizia o seguinte: eu odeio muito mais o amigo do que o inimigo, traidor. Porque o cara que vira pra você e fala, cara, eu te odeio, eu vou te matar. Você já sabe que ele é seu inimigo, você vai estar esperando. Quando você vira esse cara, você vai parar, você vai se preparar e falar, se ele vir pra cima, eu vou pra cima também, eu tenho como me defender. Então você tem como se defender do seu inimigo. Mas aquele cara que você coloca dentro da sua casa e fala, não, esse cara é como um irmão e ele tá me ajudando, e ele puxa o tapete, isso é muito mais traidor. Tá? Eu acho que esse é o sentimento que o Biden tá com o Obama agora. Pode ter certeza, tá bom? Vamos falar de conexão política agora? André Fernandes. Esse cara vai ganhar no Ceará. Pode escrever. Se não fizerem nada contra ele, ele vai ganhar. Tarcísio atuará na campanha de André Fernandes. Vamos fazer a diferença em Fortaleza. Você tem noção que começou a nova fase da política, a interestadual, política interestadual, isso não existia, tá? Existia o quê? Existia a política no nível da federação, né? Deputado federal, deputado estadual, mas tinha ali também o senador. Então, a nível federal, agora, as candidaturas municipais foram nacionalizadas. É o governador do estado de São Paulo indo lá no Ceará, confrontando o governador do Ceará para falar, o meu candidato é o André Fernandes. E o cara que é o governador do São Paulo pode ter muito mais peso e moral do que o candidato do Ceará. E detalhe, adivinha quem está apoiando também, né? O André Fernandes. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes já falou que vai apoiar os bolsonaristas, vai apoiar a direita contra a esquerda, porque, segundo o Ciro Gomes, existe uma ditadura do PT no Ceará e essa ditadura precisa acabar. Então, a chance do Ciro Gomes apoiar o André Fernandes é grande, é grande. Pessoal, tá circulando um vídeo aí que foi publicado pelo Mário Frias que cita uma matéria do Lula. O Lula disse o seguinte: não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses, diz Lula. E aí o Mário Frias, né, escreveu, né, o pai da mentira, o Jorge Seifert escreveu, né, o próprio pai da mentira, a minha cidadania europeia escreveu, tá em Nárnia, né, fi? Aí o Alex Leco escreveu, não tem punição para tanta mentira. Cara, escuta isso aqui e veja o quanto isso é insano. Vivemos um momento no Brasil, se você for analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses. Vamos começar aqui então, né? Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil em 2023. São números do governo Lula. Brasil bate recorde histórico de mortes por dengue. O país tem mais mortes por dengue no primeiro semestre que em 7 anos. Número de feminicídios atinge recorde histórico com 1.467 mortes em 2023. Registro de casos de racismo aumentaram 127% no Brasil em 2023. Injúria racial também cresce. Pantanal e Cerrado batem recorde de queimadas em 2024. Os focos de incêndio explodem no Pantanal e Cerrado e tem o maior número desde 1998. Incêndios na Amazônia brasileira bate recorde para o primeiro semestre em 20 anos. O garimpo devastou a área de 584 campos de futebol nas terras indígenas Caiapó, Munduruku e Yanomami em 2024.
Bolsa Família tem fila de espera de 700 mil. Gasto com o programa já estão acima do previsto. Comer em casa está mais caro e isso impacta mais as pessoas de baixa renda, diz IPEA. Nós vivemos um momento no Brasil, se você for analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses. Vai para o inquérito das fake news ou pode falar abertamente assim, sem que as pessoas precisem se preocupar com isso. Então, assim, a coisa é insano demais. É insano, né? E aí, para acabar de fechar isso aqui com caso de família, vocês viram o caso do filho do Lula que foi acusado de agressão pela ex, né? E o filho de Lula, ele xingou a Janja em troca de mensagens, foi o que afirmou um colunista, né, do jornal Metrópolis, que jogou ali, né, essa conversa, né? Só que a Janja não falou nada, ninguém da esquerda falou nada, um silêncio ensurdecedor. E aí, os advogados do Lulinha resolvem se manifestar e eles disseram o seguinte: lamentaram a exploração íntima e privada após a coluna revelar o xingamento à Janja. Os advogados do Luiz Cláudio, filho de Lula, emitiram uma nota após a coluna revelar os xingamentos do empresário destinados à primeira-dama Janja. Eis a íntegra do documento. Abre aspas. Os advogados subscritos lamentam profundamente que a exploração da intimidade e da vida privada do senhor Luiz Cláudio da Silva tenham dado ensejo a alterações da realidade com finalidades financeiras. É sério isso? É sério que a imprensa vai passar tanto pano assim? Porque se fosse o Eduardo Bolsonaro, se fosse o Flávio Bolsonaro, meu Deus. Eles pegam com hackers, né? Aqui não foi nem hacker, sabe quem que foi? Deixa eu contar um negócio para vocês. Lá na época do Moro, eles contrataram hackers, invadiram os celulares de um juiz e vazaram um monte de mensagens para colocar um bando de corrupto safado de volta na vida pública. Já agora, foi uma moça que argumenta ser agredida pelo filho do Lula, que entregou as imagens para a reportagem, falando, olha como ele trata as mulheres. E a imagem foi divulgada, a imprensa falou de leve, a Janja se calou, é aquela que prometeu defender todas as mulheres. Mas depende de quem, né? Vocês lembram do caso da Júlia Zanata, do cara lá do Partido Comunista que chegou palpando ela? Vocês lembram disso, né? Pois é, para vocês verem que são dois pesos e duas medidas, e sim, a esquerda vive da hipocrisia. Vocês sabem disso. Ou tô errado, tá bom? Pessoal, obrigado. Papai do céu, permitindo, amanhã a gente volta aqui para mais um bate-papo com vocês, tá? Vou reiterar o pedido, quem não é inscrito, se inscreve. Quem puder dar uma força para a Lelê lá, tá? Alessandra Gonçalves, vou incentivar os jovens de direita aí a poderem estar debatendo e falando um pouco sobre política, fechou? Obrigado. Para quem quiser, pesquisa aí, Alessandra Gonçalves no YouTube, vai achar o canal dela aí, tá bom? Abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.